Esse congresso é o maior encontro da psicologia. A qualidade dele é que ele tem toda a diversidade da psicologia. Tudo que existe no campo da psicologia hoje está de alguma forma aqui representado. Inclusive aqueles temas pouco debatidos ou com pouco espaço nas academias, com pouco espaço no reconhecimento mesmo que a psicologia possa ter dele. Eles estão todos aqui colocados e sendo discutidos por todo mundo, com envolvimento de estudantes, de pesquisadores, de professores, de psicólogas. Então, assim, é o grande evento da psicologia brasileira e é nele que a gente reconhece a psicologia. É interessante, porque quando você vê essa diversidade, se você olhar o programa, você pode se dar conta do que é a psicologia hoje. O que ela está tratando, quais são os desafios dela, o que ela trata menos e precisa tratar mais. Você reconhece a psicologia. Portanto, eu diria que esse encontro é também uma definição da psicologia brasileira. Sejam bem-vindos todos ao nosso 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Distrito Federal, Brasília. Espírito Santo. Maranhão. Mato Grosso. Minas Gerais. Estado do Pará. Santa Catarina. A gente fala que é o maior, a gente fica tentando contar em números, mas independente dos números, ele é o maior congresso porque ele é reconhecido como um congresso grande da psicologia, que vem o Brasil inteiro, que vem todas as áreas, que vem principalmente, que é isso que para nós é importante, profissionais e pesquisadores e estudantes de graduação, de pós-graduação. Então, assim, por isso que ele é grande, né? Para além do número, que eu acho que é mesmo, se não é o maior, é um dos maiores em psicologia, mas tem sido mesmo o maior, né? Em termos de pessoas credenciadas, participantes e tal. Mas é assim, é mais que isso, né? É essa condição, essa possibilidade de reunir essa grande diversidade que tem a psicologia. E acho que um dos objetivos do Congresso é mostrar essa diversidade para a própria psicologia. O Congresso está muito bom, né? Nós conseguimos trazer 13 países e eu acho que o mais interessante é essa produção coletiva do Fórum de Entidades da Psicologia Brasileira. Essas entidades que se reuniram e construíram um evento muito grande que até anos atrás contava com uma participação mais efetiva do Conselho Federal de Psicologia, que este ano não está tão presente, mas que não inviabilizou, exatamente pelo esforço coletivo das demais entidades, não inviabilizou a construção de um evento ainda maior do que o anterior, ainda mais diverso, mais plural do que o anterior. Então eu acho que esse congresso é uma grande vitória da categoria brasileira. Esta frase, psicologia, ciência e profissão, é uma frase que é utilizada há muito tempo, e é trabalhada há muito tempo. Por exemplo, muitos cursos de psicologia têm isto como um título de uma disciplina ou de uma atividade do curso. E a gente mostra para quem está ingressando na profissão esses dois lados o tempo todo, porque eles não podem estar separados, né? Não existe profissão sem a base científica e não existe ciência sem a provocação que a atuação na realidade traz para ser estudada cientificamente. Afinal de contas, nós queremos todo o sacrifício possível para ser um país rico? Ou nós queremos uma vida que seja uma vida confortável como um país pobre? Quase 1 milhão de postos de trabalho sumiram, simplesmente, desapareceram. Tá? Não é que tem mais bancário, não tem sequer o posto de trabalho. Vício ou compulsão é aquilo que de alguma forma traz algum prejuízo para a sua vida e que você perceba que está te atrapalhando, né? Então tem alguns traços que aparecem. Por exemplo, a pessoa começa a tentar esconder o uso, né? A família e os amigos começam a reclamar que ele só fala daquilo ou que ele só usa
que ele não tem mais vida social, que ele só quer saber daquilo, onde ele está fazendo, enfim, se é um celular, né? Saiu, está sempre com o celular na mão, todo mundo começa a reclamar. No Brasil, quando a gente pergunta, a gente considera atleta de alto rendimento um profissional? A maior parte das pessoas diz não. Um congresso muito importante porque ela junta o povo acadêmico, os pesquisadores, com o povo da prática, numa relação horizontal, com sessões onde algumas pessoas partem da prática, algumas pessoas partem da pesquisa, outras partem das questões teóricas. Então, ela é um espaço de confraternização muito rico. E segundo o fato que há milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é uma reflexão do que é nossa vida mesmo, ou seja, na psicologia, no dia a dia, nós não estamos atentos a tudo que acontece. Eu sempre digo que se nós, psicólogos, nos multiplicarmos por 10, nós não conseguiremos atender todas as necessidades do povo e das pessoas desse país, né? Mas a união, essas entidades se dando as mãos e se fortalecendo pela união, pela coesão, entendendo e compreendendo a intenção que é o desenvolvimento das pessoas, o benefício das pessoas, então conseguiu fazer essa unidade, essa possibilidade desse congresso ser construído falando-se uma mesma linguagem. É difícil, mas é possível. Como é que é possível? No diálogo e no trabalho, né? Nós criamos comissões, as comissões geral e a comissão científica, que implementaram a tarefa que o FEMP deu a elas, né? O trabalho das comissões é fundamental, são elas que vão pôr a mão na massa e dizer, então vai ser feito assim, vamos usar esse tipo de recurso, essa estrutura, mas sempre orientadas pelo que o fórum foi dizendo para elas. Então, qual é o segredo? Dialogar, escutar e construir consensos. Eu comecei aqueles tempos que você começa a trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Aí depois multiprofissional, aí depois falam que tem que ser multidisciplinar, depois falam que tem que ser interdisciplinar, depois fala que o bom mesmo é o transdisciplinar, e eu agora, na cidade já aposentado, chego à conclusão de que o sucesso é você ser indisciplinar, né? Este congresso, ele articula duas dimensões, que é a dimensão da psicologia, ciência e profissão. É curioso, a psicologia é uma das poucas profissões que ela precisa adotar o binômio ciência e profissão como seu apodo. Por quê? Porque é como se a profissão não tivesse muita certeza que nós estivéssemos fazendo o tempo todo ciência. E é como se a ciência que fosse feita na psicologia tivesse uma certa desconfiança também daquilo que ela investiga, que é tão distante, às vezes, da realidade social do país. Então, esse congresso produz uma fricção, ele produz a obrigação de que pesquisadores e profissionais da psicologia venham compartilhar os seus conhecimentos e as suas realidades vividas nas suas práticas. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse congresso desde a primeira edição, né, ainda lá na USP São Paulo, e de fato eu acho que é um evento que consegue congregar tudo que vem sendo produzido na psicologia, seja no campo como campo de conhecimento, seja como campo de práticas, né? Então é uma oportunidade em que você, mais que transmitir conhecimento, acho que é uma oportunidade que a gente aprende muito, seja com as experiências das pessoas que fazem a psicologia, dos alunos que também têm muito que aprender e apresentar sobre aquilo que está sendo produzido nos cursos de formação, né? Então, sem dúvida, eu acho que é um evento que já faz parte do calendário da psicologia como ciência e profissão. O FEMPB, que é o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, é o promotor do evento. E o FEMPB reúne num fórum, né? Ele não é uma entidade, ele é um fórum de articulação de entidades nacionais. E no momento tem 22 entidades que fazem parte do FEMPB. Então, todas as diretrizes gerais do Congresso são decididas pelo FEMPB. O tema, a criação da comissão, da Secretaria Executiva que organiza o evento, da comissão científica, tudo indicação do FEMPB, né?
As grandes decisões são submetidas ao FEMPB periodicamente ao longo do processo de preparação do Congresso. As entidades escrevem, mobilizam os seus associados, os seus coletivos, né, para propor atividades do Congresso, bancam no sentido assim de, né, trazer mesmo o que é mais interessante, o que é mais importante em cada área. Então, uma boa parte da construção do Congresso vem da colaboração das entidades do FEMPB. Esse Congresso, para a nossa profissão especificamente, tem um valor muito significativo pela sua proposta inicial, que é justamente comungar, né, a nossa prática profissional, então os profissionais que estão lá no seu campo de atuação, com o conhecimento que é produzido na academia, que a gente sabe que muitas vezes é muito desvinculado, né? Existem barreiras, fronteiras muito largas a serem percorridas. Então o Congresso é uma forma de conseguir unificar isso. E nessa caminhada, então, são muitas proposições interessantes a se vivenciar no Congresso. Eu acho que ele está absolutamente bem organizado, né? E com essa mesma proposta, né? Do pluridimensional, de tratar de questões bem diversas, de trazer profissionais de todos os cantos, de diversas linguagens, diversas linhas teóricas. Eu acho que isso tem feito do evento bem rico, assim. Eu fiquei bem surpreendida. Precisamos ampliar a nossa presença nas políticas públicas e precisamos qualificar a nossa prática profissional nas políticas públicas. Ele tem assim algumas modalidades, vamos dizer, mais tradicionais de atividades, as mesas redondas, simpósios, mais tradicionais no sentido assim, são 3 pessoas em torno de um tema, apresentando e tal. Mas tem os conversando sobre, que é uma conversa, tem 2 pessoas apresentando, ou 3 estudantes. A gente tem desta vez o conversando sobre de profissionais ou de estudantes. Quando é estudante, estudante de graduação são 3 apresentações. Quando é profissional ou pesquisador, são 2 apresentações. E aí, assim, é um pouco mais informal no sentido de que a conversa com o público é mais durante todo o tempo, tem mais tempo para esse debate. Dessa edição a gente tem oficinas que aconteceram, oficinas do corpo, oficinas de brinquedo, várias oficinas que foram inscritas e a gente aceitou, que era uma modalidade que não teve nas outras edições. O sentido do nosso estado aqui no Congresso é provocar o repensar sobre o papel do brincar, do brinquedo, da brincadeira, do jogo. Então, provocar o perfil e esse profissional psicólogo a olhar para esse conjunto de objetos e fatores de uma forma diferente, repensar o que hoje a gente tem na nossa sociedade e como esse processo está se dando no desenvolvimento da criança e em reflexo ao adulto que nós temos hoje. Tem minicursos, tem os diálogos latino-americanos que estão dentro, teve um conjunto grande de atividades com o Ministério da Saúde, que para nós interessa muito, porque essa parceria com o Ministério da Saúde fala da importância que a psicologia atribui à atuação na saúde pública e o reconhecimento do Ministério sobre essa atuação. E acho que tudo isso vai mostrando essa grande diversidade. E tem lá o que a gente também incluiu dessa vez, que são os diálogos impertinentes, porque eles tratam de temas que estão tratados em outros espaços, mas que são candentes, digamos assim, no momento político, social que a gente está vivendo, questões mais prementes da sociedade que a gente resolveu dar destaque, para marcar que a psicologia tem um compromisso com esses temas. A psicologia tem cada vez mais ocupado a atenção básica também como espaço de prática, e isso tem trazido outros saberes e outras intervenções. Então a gente convidou pessoas da gestão pública ou ligadas de alguma forma a políticas daquele tema, pessoas de movimentos sociais ou que de alguma forma estão afetadas, né, estão vivenciando aquela questão, e um psicólogo que estuda ou discute aquilo de alguma maneira. Que é para marcar isso. A psicologia, se não tem que desenvolver o compromisso através da pesquisa, da atuação em relação a esses temas. Aqui no Brasil, falar em política pública, em dar terra para fazer moradia, é eu sempre repetir o mesmo mantra de um Estado que está subordinado ao interesse privativo, ao interesse particularizado, ao interesse do setor privado. Falar de psicologia sem falar do meio social é uma limitação tremenda. Então, eu saldo essa iniciativa do Congresso, acho de grande importância que possa se fazer a ligação entre quem trabalha na área psi, né, e os temas mais amplos do público da psicologia, de quem chega num CAPS, de quem chega num consultório, de quem chega
num pronto-socorro de psiquiatria, procurando ajuda. Essa pessoa não é apenas um psiquismo, essa pessoa é um ser social que vive uma série de problemas, e é fundamental que o profissional da área possa ter algum grau de conhecimento e de relação com esses problemas sociais. A impertinência é uma característica que os psicólogos deveriam não ter pudor em relação a ela. Eu acho que uma das coisas que caracteriza a psicologia é a gente não aceitar a versão dos fatos, a primeira versão. Nós sabemos que sempre pode estar por detrás das coisas algo encoberto, algo distante. Então, essa ideia da gente ser impertinente, revelador, desvelador, é um negócio legal e um diálogo bacana. Acho que essa oportunidade de encontro é a principal riqueza do Congresso. Mais do que a teoria que se troca, é o encontro humano que permite que a teoria se desenvolva. A nível face a face, por exemplo, no processo de terapia ou no processo de análise da postura, etc. e tal, a gente também trabalha com comunicação, porque o corpo comunica, o jeito da gente falar, se posicionar, comunica. O nosso tema adoção de embriões, um tema relativamente novo para nós, né? Ainda acontece de maneira não tão divulgada, né? Como é que esse homem se percebe quando chega? Né? Como é que é assumir uma paternidade através de uma requisição judicial? Certamente é o outro jeito de ser pai. Elas engravidam dentro do presídio, faz todo o processo gestacional dentro do presídio, aí o nosso projeto ele oferece também o atendimento psicológico a essas mulheres. A expressão de sonhos, né, o relato de sonhos que continham elementos da informática. A psicologia clínica vem evoluindo também e vem abrindo novos espaços, né? Que o estudante, principalmente o psicólogo em formação, precisa ter esse acesso, precisa quebrar um pouco aquela imagem da psicologia clínica como alguma coisa muito fechada, muito tradicional, e descobrir que tem toda uma série de novos campos e novas aplicações, e principalmente de interconexão entre as várias áreas, de troca, de retroalimentação entre a clínica, a educação, o trabalho, o enriquecimento da integração da própria psicologia. Eu sou de Rio Branco, no Acre. Rondônia. Porto Velho. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Santa Catarina. Eu sou de Itapira. De Recife. Chapecó. Eu venho de Salvador, Bahia. Eu sou de Natal. A possibilidade de compartilhamento de experiência aqui é fantástico. O congresso é muito bom para a gente poder decidir realmente, né, para que lado ir. Ampliar a reflexão mesmo, né, de se ver de uma forma mais crítica, de se ver de uma forma mais reflexiva mesmo. O fato de você se preparar para uma viagem, nós lá de Santa Catarina vir aqui para cá, a gente já vem aberto a aprender. As articulações que a gente consegue fazer com diferentes centros de diferentes estados é fantástica, né? A gente consegue se aproximar da realidade de Minas Gerais, da realidade de São Paulo, tentar estabelecer se a gente está trabalhando com afinidade com essas propostas, a despeito das diferenças regionais, a gente começa a perceber como é que a gente consegue fazer uma certa sincronia do nosso fazer, né? Do nosso ofício. Eu acho que o Congresso ajuda nisso, porque traz todo mundo para o mesmo lugar. Né? Invariavelmente a gente se conversa e se comunica. Eu venho lá de Jaú, interior de São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. Pernambucana. Porto Seguro, Bahia. São Luís, Maranhão. I'm from Istambul. Feira de Santana, Bahia. São Paulo. Salvador. Florianópolis, em Santa Catarina. O estudante, ele recebe muita teoria na universidade. Então ele vem buscar a prática. Como que é o trabalho do psicólogo, ou então o olhinho até brilha quando a gente começa a falar de exemplos clínicos do nosso dia a dia. Então eles já começam a se imaginar na situação, atuando. Então é muito gostoso proporcionar isso. Às vezes fica naquela visão só dentro da faculdade, que a psicologia é só clínica, e na realidade não é isso, né? A clínica é uma das áreas, é a dominante, mas tem muitas áreas novas, né? E vir num congresso grande assim, é muito importante que eles abram a cabeça, o pessoal mais novo está formando, principalmente, tem várias opções, né? E não tem uma área, a psicologia são várias áreas. Na realidade, eu vejo que a psicologia como a área nossa é o ser humano.
E aí tudo que está relativo ao ser humano a gente vai trabalhar com isso. Então, tem inclusive áreas novas que vão surgindo ainda, né? Hoje a psicologia em relação à comunicação, à informática, aos meios de digitalização e tudo. Então, isso são áreas novas que vão surgindo aí. O comportamento vai mudando, a gente vai tendo que adaptar a essas novas situações. Eu cheguei aqui e lá em Rio Branco veio uma galera de lá para cá. Né, os estagiários, veio os acadêmicos, dos primeiros períodos veio, e eu encontrei muitos deles aqui, então fiquei muito feliz. Desde o início, eu sempre escolhi alguma coisa para assistir, e o que eu tenho assistido tem sido de agrado. As discussões, os temas discutidos têm sido discursos bem interessantes. Assim. Geralmente congressos são estaduais, da região, é difícil ter essa amplitude de poder apresentar um projeto para o Brasil todo. E é uma coisa que esse congresso permite, assim. Ele é acessível e democrático. É um ponto de referência. Todo mundo vem para São Paulo, até por conta dessa característica da cidade que recebe todo mundo e acolhe todo mundo, e tem gente do Brasil inteiro aqui, do mundo inteiro aqui. Espero poder aprender bastante para poder levar para os meus colegas na faculdade. Eu acho que vai ser muito enriquecedora a experiência aqui. Vale a pena aí os 4 dias se apegar o máximo de tempo aí, conhecimento, né? A importância de ter um congresso é dar manutenção ao saber do psicólogo. E mais do que isso é gerar um network, quer dizer, uma relação, um contato entre os profissionais e integrar as diversas áreas, né, da atuação do psicólogo. Já participei de alguns congressos mais locais na minha cidade. E assim, é o primeiro congresso que eu estou indo para fora e a expectativa está a 1000. Esse congresso oferece essa oportunidade de você acompanhar o que está acontecendo numa variedade enorme de áreas e especializações. Esse não é um trabalho que se faz de uma hora para outra, né? Isso é um processo de construção, é um processo que vem sendo construído na psicologia brasileira há muitos anos, né? A gente tem um Fórum Nacional das Entidades da Psicologia Brasileira, que tem exatamente essa função. É um fórum onde existem representantes de todas as entidades que se reúnem regularmente para discutir a psicologia brasileira. E é isso que, com o tempo, vai possibilitando esse processo de integração, apesar de todas as nossas diferenças, e a psicologia é uma área particularmente diversa, né? E a possibilidade de integração vem de uma conversa constante, de um diálogo constante, de uma construção a longo prazo, que a gente pretende continuar indefinidamente. Daí a importância, inclusive, da presença dos jovens profissionais e dos estudantes que vão ter que ir tomando posse desse bastão para dar continuidade a esse processo. A gente faz um projeto de extensão em um hospital psiquiátrico e a gente traz oficinas onde eles se ocupem de uma forma significativa. Eu trabalho com idosos e jovens, a gente faz essa intervenção deles juntos. Intergeracional. Intergeracional. Que legal, show. Muito obrigada. Obrigada pela prazer. Mas uma das questões que a gente aprende, né, que a gente vê, é a questão da higienização. Pois é. A brinquedoteca hospitalar é muito marcante a questão da higienização, a questão da limpeza. A brinquedoteca em escola ou brinquedoteca é importante, mas é de outra maneira. Como teve a abertura do hospital, a gente fez um dia de intervenção, né? Um dia, isso. E consistiu em quê? Em atividades, né? Como corte de cabelo, pintura de unha, maquiagem. O meu painel ele é sobre a construção do gênero masculino e especificamente na atualidade quais são os trabalhos da psicologia sobre esse tema. O nosso grupo durante as reuniões pensou em falar um pouco mais não sobre o ato da violência de fato. Ela é muito mais presente, ela é muito mais inerente, eu vou utilizar esse termo, do que da mulher. Nós somos uma categoria em números. A maioria das psicólogas, uma das características da nossa profissão é que somos muitas mulheres e outra característica é que somos muito jovens. E essa é uma dimensão importante da gente reconhecer. Reconhecer o que esta condição de uma profissão feminina, de uma profissão jovem, coloca como desafio para a organização da psicologia brasileira, né? Como é que essa juventude se organiza hoje, que pautas essa juventude tem para a psicologia, qual é a sua trajetória de participação na sociedade e como é que isso reverbera na psicologia. A gente viu também a juventude nos trabalhos
nas mesas, nos diálogos, né? A discussão de participação social contava com a fala da representante dos estudantes, da entidade estudantil do Brasil, né, de uma entidade estudantil brasileira, trazendo um pouco isso, o que a juventude tem pensado para esse momento do Brasil. Então, tem uma juventude se perguntando sobre o Brasil e sobre que Brasil queremos nesse momento. E essa parte dessa juventude é constituída por psicólogas e psicólogos, e sem dúvida isso reverbera na psicologia também nesse momento. Reconozco que é um congresso tremendamente importante que moviliza, sobre todo que moviliza mucha gente joven y que viene con mucho anhelo y con muchas ganas de intercambiar experiencias. Yo creo que hay dos cosas importantes que yo llamaría la atención. Primera, este movimiento de gente de diferentes lugares, de diferentes regiones de Brasil y de diferentes países que vienen en pequeña cuantía, pero que vienen y que nos disponemos al diálogo y al intercambio de experiencias. No es fácil encontrar estas posibilidades. Segundo, una suerte de encuentro entre lo que sería un Congreso Nacional y lo que sería un grupo de trabajo internacional, en este caso como es ULAPSI, el fundir en un mismo espacio físico, geográfico y conceptual, ¿verdad?, estos diálogos. E eu creio que isso é importante. Neste congresso eu tenho acompanhado a União Latino-Americana de Psicologia, que tem feito uma participação bastante importante durante todo o congresso, que nós nomeamos de Diálogos Latino-Americanos na sua edição Brasil. A União Latino-Americana de Entidades da Psicologia, a ULAPSI, ela tem essa edição de diálogos latino-americanos em vários países, e sempre que existe o Congresso Ciência e Profissão, nós aproveitamos o momento, porque é uma reunião, este ano temos 7.000 psicólogas e estudantes de psicologia presentes, então nós sempre aproveitamos para fazer uma edição brasileira desses diálogos latino-americanos. Este programa atendió en Cuba 30.000 crianças, en Cuba, mas desde el año 96 al 2011 también se hacía, si estaba en Cuba y también estaba en Ucrania. En Ucrania fueron varios millones de personas, no solamente crianzas. Pero la pobreza estructural es una mochila que nos tira para atrás porque es muy difícil de resolver, y en lo que hace a neurodesarrollo es insoluble. Lo que ya está dañado queda dañado. Con esto de decir psicología latinoamericana expresamos una intencionalidad. ¿Qué queremos con esta psicología? ¿Y qué no queremos con esta psicología? ¿Qué transacciones y formas a lo mejor no canónicas, no perfectas de operar preferimos con tal de afrontar los problemas reales de nuestros países? Y ahí hablamos entonces de una psicología que nace no desde un objeto, desde un método, desde un modo, desde un modelo teórico, sino que nace desde una intención, desde un compromiso, desde una voluntad de hacer y hacer a favor de las clases, los grupos, las personas mayoritarios en América Latina y que viven en condiciones verdaderamente de tremenda injusticia, insalubridad, mala educación, etcétera, etcétera. Esa es la esencia de ULAPSI, esa es la esencia de decir que solos probablemente podamos, pero es mucho más difícil. Si nos juntamos, somos más, tenemos más fuerza. Y no es fácil, No es fácil porque tenemos una historia de marcas diferenciales, tenemos una historia de fantasmas de hegemonía, de poder, que hemos convertido en enemigos a muerte y que muchas veces llegamos a ver incluso donde no están. Pero hay que afrontar essas realidades e é o que está sendo o ULAPSI. A realidade brasileira, ela é um reflexo de uma realidade mais ampla, que eu acho que faz parte de um contingente que envolve os países da América Latina como um todo, né? E eu acho que o que vem sendo produzido e debatido no Brasil, várias dessas questões que a gente tem enfrentado, sejam questões macroestruturais, sejam questões da própria ciência psicológica, ciência e profissão, eu diria, são questões que podem agregar, né, numa discussão mais ampla da psicologia, de una psicología para América Latina. Mucho me sorprendió la cantidad de asistentes, mucha gente. Sí, son un grupo muy fuerte, muy numeroso de lo que vienen a ser los psicólogos organizados en este país. Me sorprende su organización. Necesitamos y queremos un tránsito más seguro, pero también un tránsito más accesible
más equitativo y más sustentable. Y la psicología del tránsito ahí tiene mucho para hacer. Cuando uno arma un equipo de investigación y tiene bolsistas y tiene jóvenes que están dedicando su tiempo y su carrera a investigar en psicología del tránsito, inmediatamente se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las posibilidades de inserción? No de un psicólogo del tránsito, sino de un psicólogo especializado en investigación. Há um primeiro movimento por parte das pessoas aqui do Brasil de falar, ai, puxa, eu não vou conseguir participar, não vou entender, é uma realidade talvez muito distinta. E conforme a gente tem construído situações de diálogo entre situações do Brasil e da América Latina, nós mesmos, brasileiros e brasileiras, vamos percebendo as similaridades, a presença de uma persistência temática, por exemplo, enfrentamento à violência contra a mulher, e também vamos vendo o quanto é possível dialogar nesse portunhol selvagem, né, nesse bilinguismo que vamos construindo. E isso é um processo formativo também, porque a barreira linguística é a menor dentre as barreiras que a gente vive, né? O medo de não conseguir compreender tem sido superado nesse congresso. El congreso ha sido una muy buena oportunidad para poder conversar, dialogar con las realidades y las cosas que nos ocurren en Latinoamérica. Me parece que un poco siguiendo el espíritu de ULAPSI, un poco siguiendo el espíritu de psicólogos latinoamericanos, nosotros tenemos ciertas urgencias en Latinoamérica a las que tenemos que atender, que no podemos continuar sometidos a los discursos de siempre, a las teorías de siempre, que hay asuntos que tenemos que poner rápidamente acción. Desde ahí un poco el interés desde la participación de ULAPSI Chile es justamente separar, terminar un poco con la discusión teoría-práctica, individuo social o no, sino más bien poner el ojo, poner el interés principal en qué está pasando con las personas y de cuál es el rol que nosotros tenemos que cumplir en eso y generar acciones concretas también. Y eso yo creo que el Congreso lo permite de alguna forma porque nos permite generar redes, porque podemos conversar, tener una panorámica general de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Nosotros con ULAPSI estuvimos reunidos los consejeros de 14 países y obviamente nuestra conversación giró en torno a cuáles son las cosas que están ocurriendo en nuestros países en las cuales tenemos que poner atención y en las que tendríamos que tener una posición clara. Pienso que ya no es posible ubicarse en espacios ambiguos, en espacios en que no está claro nuestra postura. Creo que es el momento de tomar posición y decir cuál es el rol que cumplimos nosotros como psicólogos en esta situación social en la que estamos. A nossa marca de colonização, de submissão, produz também, além de produzir dor e sofrimento, produz também a potência de podermos construir respostas bastante efetivas da psicologia que possa ser emancipadora e libertadora das comunidades, dos povos da América Latina. Eu percebo que as pessoas estão contentes, estão felizes, gostaram dos temas que foram propostos e da linha que foi traçada para o Congresso, né? Um congresso muy potente, con una importantísima cantidad de trabajos. Es una locura porque hay mucho trabajo para escoger y he visto una cosa que me ha gustado mucho en medio de toda esa diversidad que se ha posibilitado en este congreso y es mucha aceptación a los diálogos con perspectiva crítica, con perspectiva de deliberaciones sobre la importancia de la psicología, vincularse a procesos políticos, a procesos sociales, a procesos culturales. Hablamos de neurología, hablamos de partes de lo que viene a ser conductual, de clínica, de otras formas diferentes de psicología. Hay muchas particularidades en psicología. México tiene una parte más especificada hacia la parte norte de Norteamérica, Estados Unidos, muy científica, muy datos duros, y se va bajando en lo que viene a ser Guatemala y se vuelve más místico. Se va a ver otro tipo de psicología con otras raíces. Retoman lo que vienen a ser los mayas, una psicología con particularidades donde toman las raíces de sus países,
muy interesantes psicologías. A psicologia do Brasil tem coisas interessantíssimas que eu posso levar para Costa Rica e que preciso dialogar com meus colegas lá. O Brasil faz parte da América Latina, ele tem que se ver como latino-americano e o resto dos países da Latinoamérica tem que ver o Brasil como um país latino-americano. Eu acho que isso foi superado. Eu acho que hoje a gente fala dentro da psicologia de Latinoamérica, do norte do México ao sul da Argentina, né? O Brasil ele tem 28 entidades nacionais filiadas ao LAPS, é o país que contribui com o maior número de entidades e a gente está nesse momento reorganizando todas as representações das entidades brasileiras para que a nossa presença seja ainda mais qualificada, que já vimos, né? O Brasil foi um dos países fundadores, né? Construtores dessa ideia da ULAPS e que a gente possa estar de forma ainda mais efetiva na construção dessa psicologia libertadora. A maioria dos conselheiros que vimos ao Brasil tentamos falar portunhol. melhorar os processos comunicativos, porque achamos que a psicologia tem que ter uma linguagem comum. E temos problemas comuns, temos situações que, como psicólogos, temos que trabalhar em conjunto e a ULAPS é uma oportunidade para nós dialogar, nós ter concordos para melhorar a forma que a psicologia aborda as situações das pessoas que moram na América Latina. E este congresso foi uma oportunidade importantíssima para isso. Como pensar en un sueño y en la medida en que nos pusimos a trabajar, alcanzamos nuestro sueño. Somos ahora una unión con unas particularidades, una psicología integrada. Respetamos la psicología de cada país, pero a la vez nos vemos a nosotros mismos con una psicología particular, pero integrada, respetando cada uno de los países. Agora que eu vim ao Brasil, eu olhei que vocês têm psicologia do esporte, psicologia hospitalária, psicologia do corpo. Na Costa Rica não temos essas especialidades. Agora eu vou com a intenção de falar com as universidades na Costa Rica e dizer, eu conheci colegas que trabalham nisso. Podemos trazer essas especialidades aqui. E é um pouco o que o LAPS quer fazer. Estabelecer diálogos, comunicação, fazer crescer a psicologia, conhecer o que fazemos os colegas nos outros países e como podemos fazer para que todos aportemos a um crescimento da psicologia cada dia mais crítica, mais concorde com a realidade e das necessidades dos povos da América Latina. Hace 12 años se constituyó ULAPSI con una declaración de principios muy importante en términos de la construcción de la integración, de la construcción de la unidad, de ayudar a construir otra psicología posible y necesaria. Y hoy ya somos, antes de la reunión éramos 13 países, ahora somos 16, con el ingreso de 3 países nuevos importantes. Y Honduras, Venezuela y Bolivia. Y bueno, llevamos 12 años construyendo, aportando, y cada vez somos más fuertes, cada vez tenemos más claras algunas cosas, sobre todo en la perspectiva ética. Estamos siendo muy cuidadosos de construir una alternativa seria, responsable y sobre todo que responda a la realidad del pueblo latinoamericano. Essa diretriz de fortalecer os laços com a América Latina ficou muito evidente e eu acho que ficou um caminho que vai ser difícil de sair dele, né? E com certeza isso vai fazer com que os laços continuem sendo estreitados ainda mais e que os encontros venham a ser mais frequentes. Eu acho que esse congresso pode se considerar talvez um marco nessa consolidação. O FEMPIB teve uma escolha, teve uma opção e essa opção sem dúvida vai marcar alguns rumos, alguns caminhos para o futuro da psicologia latino-americana.
ciertos tipos de psicología lo que hacen es dividir al individuo, dividir a la comprensión de las temáticas, por lo tanto se hace un poco difícil a veces también ver cómo integrar todo esto, ¿no? Pero yo en eso soy súper optimista, yo pienso que es posible. Cuando nosotros decimos que otra psicología es posible, es justamente por entender de que tal vez la que ahora se está asomando puede tener ciertas características que más bien dividan a que puedan reunir gente. Sin embargo, ULAPSI es una muestra de que sí es posible juntar e integrar, ¿no? Independiente de lo que la disciplina está haciendo. Durante muito tempo se acreditava que nós devíamos olhar só para o resultado das coisas, para como as coisas se apresentam num determinado momento. E a gente foi descobrindo na psicologia que o que define um fenômeno, uma pessoa, um grupo, é o processo, é o caminho, como as coisas vão se construindo. Então nós usamos a palavra processo porque nós acreditamos que nós, seres humanos, não viemos prontos, que a sociedade não veio pronta, a cultura não veio pronta. Então, processo é aquilo que nos define. Esse congresso, especificamente, ele inova num aspecto que ele é fundamental. É o primeiro congresso acadêmico que traz os processos de trabalho, a proposta de uma nova taxonomia para a psicologia brasileira. Em vez de nos dividirmos por arcabouço teórico ou pelo lugar onde atuamos, se eu sou da saúde, da educação, eles nos faz pensar nos processos de trabalho. Isso transversaliza a prática do psicólogo, permite o intercâmbio de um psicólogo, independente da abordagem que ele esteja, independente de onde ele está efetuando sua prática, de conversar com o outro. Então, isso é absolutamente inovador e revolucionário. Eu acho que isso muda muito a história dos congressos brasileiros. Eu acho que a questão dos processos é uma coisa muito bacana, que já foi trabalhada na segunda mostra de práticas de psicologia, né? E que vem mostrar o que está tentando se mostrar, né, para nossos colegas de profissão, que as áreas, elas restringem um pouco o trabalho, né? O trabalho do psicólogo deve ser pensado como um processo nas mais diversas áreas e nos mais diversos setores. Então, eu acho que a questão dos processos, embora seja uma questão, às vezes, de um conceito, né? Mas ela mostra como o trabalho do psicólogo ele é amplo, ele é grande, ele é diverso e ele pode estar nos mais variados setores, mesmo que as pessoas trabalhem com questões diferentes dentro da psicologia, mas eles podem trabalhar o mesmo processo. A construção dessa taxonomia por processos visa a ruptura com a ideia de que a gente só pode falar a partir de uma mesma abordagem ou só a partir de um mesmo campo, uma mesma área de trabalho. Então, falar em processos de trabalho pede um outro reagrupamento e com isso a gente vê pessoas que trabalham em áreas distintas, mas que conduzem o mesmo processo. Por exemplo, né, o processo de comunicação ou o processo de mobilização das pessoas, mas que atuam em diferentes políticas, em diferentes empresas, né, ou trabalham como profissionais autônomos e se reagrupando a partir da ideia de perguntar como é que a gente conduz processos de mobilização. Então isso promove uma nova forma de diálogo e rompe certas fragmentações da psicologia. A gente reconhece que é importante dar mais visibilidade à diversidade de fazeres possíveis a partir da psicologia. Já mudou muito isso, mas a psicologia até pouco tempo era muito reconhecida por uma prática muito específica, que é uma das práticas, que é a psicoterapia, né? Claro, os psicólogos fazem psicoterapia, tem muito psicólogo que faz psicoterapia, mas eles fazem muitas outras coisas. Então a gente resolveu dar visibilidade a isso, né? São os processos terapêuticos, mas são os processos de aconselhamento, de acompanhamento, de acolhimento, de mobilização social, culturais, de comunicação, educativos, organizativos, grupais, de avaliação. Acho que eu esqueci algum, porque são 15, na verdade, né? Mas a ideia de você evidenciar diferentes práticas possíveis a partir da psicologia. Então as pessoas realmente, isso foi interessante, a gente achou que as pessoas iam estranhar, mas as pessoas reconheceram rapidamente do que estava se falando, porque fala do que mais concretamente elas fazem. O processo diz respeito à nossa posição profissional, né? O que o psicólogo pode colaborar para a sociedade com o que está fazendo, né? E a gente pode falar disso processualmente porque a natureza do nosso objeto de trabalho, né? Que é a subjetividade, o comportamento humano, acho
acho que se afina com a ideia de processo, né? A gente não pode falar do ser humano sem falar numa perspectiva de continuidade. Quando se fala em processos, você rompe um pouco com as fronteiras da psicologia e começa a pensar que em vários espaços, seja oficiais, seja não oficiais, seja tradicionais ou não tradicionais, é possível entender uma série de processos que são contextuais, de contextos diferentes, de subjetivação, de produção de cuidado, né, de sociabilidade, enfim, eu acho que é um avanço no rompimento com um paradigma muito tradicional que existia da ciência psicológica. Então, sem dúvida, eu acho que é um bom caminho para se discutir os rumos da psicologia daqui para frente. É interessante a gente pensar também que a gente não pode perder de vista a psicologia integral, né? A psicologia que é muito maior do que aquela área específica que a gente atua, que a gente escolheu para estudar de maneira mais profunda, porque isso é importante para a gente não perder a nossa essência como psicólogo. Essa ênfase nos processos vai mostrando essa transversalidade, vai mostrando essa possibilidade de nós não pensarmos somente em áreas da psicologia, mas nós pensarmos na articulação dessas áreas interdisciplinarmente. Então, os processos eles te possibilitam isso, pensar o movimento, né, da realidade social, quais são as demandas que essa realidade social traz para nós, quais são os desafios que nós temos que enfrentar como psicólogos, na nossa área de conhecimento, como ciência, como profissão. Acho que o fato de ter crescido muito nos últimos anos, a inserção da psicologia nas políticas públicas, um pouco está obrigando a dizer isso, né? Porque é interessante, enquanto você está no seu negócio, que é o seu consultório, você discute com seus pares o que você faz. Quando você está no serviço público, você tem que prestar contas do que você faz, publicamente, né? O publicamente no bom sentido de você justificar a importância da sua atividade, mostrar a efetividade do seu trabalho. Então, falar do que faz o psicólogo, do efeito disso, que é uma coisa, às vezes, não muito palpável, né? Parece que não é palpável, quer dizer, por que tanta conversa com as pessoas? Não, a conversa não é uma conversa, né? Você está estabelecendo vínculos, está fazendo acolhimento é uma coisa importante num serviço público, né? Então, acho que a gente foi explicitando isso, reconhecendo que tem um tipo de atuação em psicologia que não é o tradicional conhecido pela sociedade e às vezes pelo próprio setor público, que um pouco estranhava a presença da psicologia em determinados lugares, e a gente consegue com isso demonstrar o que é possível fazer em diferentes situações. Todos nós aprendemos muito num congresso como esse. E eu estou aqui como representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, né, da qual eu sou vice-presidente. Portanto, o que nós aprendemos da psicologia é uma questão fundamental para nós. E temos aqui uma quantidade muito grande de alunos, né, de alunos de graduação, de pós-graduação, que começam a se inserir na psicologia brasileira, podem ver a riqueza e a diversidade dela e podem aprender muito. E a ABEP está muito presente em muitos tipos de atividades, discutindo a formação do psicólogo, né? Discutindo a qualificação dessa formação, porque esse é o nosso objetivo, que cada vez mais o processo de formação seja integrado, qualificado, para a gente oferecer excelentes profissionais à sociedade brasileira. Depois desses 4 dias de encontro, o que nós tivemos aqui foi a expressão da diversidade, dos muitos lugares onde está a psicologia, dos muitos fazeres da psicologia, dos muitos diálogos. Pudemos mostrar, não só para as psicólogas e psicólogos, mas para a sociedade em geral, quais são os assuntos hoje do nosso tempo, do nosso país, que nos preocupam também. Então, tivemos os diálogos impertinentes que trouxeram assuntos muito importantes para nós, a questão do genocídio da juventude negra, a questão da comunicação, a questão da saúde. Então, nós podemos mostrar aquilo que incomoda a psicologia como incomoda o povo brasileiro. E também mostrar que nós temos o que dizer. Nós temos trabalho, nós temos pesquisa, estamos formando estudantes para pensar em todas essas questões. Foi um sucesso muito esperado, aguardado e realizado, concretizado, né? Foram mais de 7.000 pessoas
promovendo a psicologia brasileira e o desenvolvimento humano, unindo o norte ao sul, que foi muito importante. Esse processo de integração das pessoas foi uma riqueza, foi uma produção muito importante e atualizada da psicologia brasileira, que impressionou a todos os participantes, tanto os palestrantes quanto os estudantes e profissionais que participaram nas salas, lotando as salas, muitas salas lotadas, muitas atividades diversas, uma diversidade muito grande de atualidade da vida brasileira e a psicologia presente em todos esses movimentos. Também nos impressionou a presença da América Latina e a integração do Brasil com a América Latina nesse movimento da construção de uma psicologia que tem o protagonismo e a cara da América Latina, Brasil e países da América Latina, todos juntos, irmanados, e isso tudo fez essa riqueza que traz o sorriso para as pessoas, traz o sorriso para o coração das pessoas e traz este movimento de apoio da psicologia brasileira aos movimentos sociais, aos movimentos comunitários, a esse movimento da vida, da psicologia e do país nesse momento. Então eu estou muito satisfeito, eu estou muito contente de estar sendo um participante deste movimento e desse congresso. E sinto que esse congresso já desenha o próximo congresso Ciência e Profissão daqui 4 anos, porque isso é um evento que toca muito as pessoas todas que participam, tanto os profissionais que apresentam trabalho como os profissionais que vêm assistir, os estudantes que já se miram e daqui 4 anos estarão aqui como profissionais. Então foi muito trabalhoso, eu imagino, todo o trabalho que foi desenvolvido e a satisfação é proporcional à quantidade de trabalho que foi dedicado para a construção deste congresso. É fantástico você estar junto com as pessoas e cada um promover aquilo que tem de melhor de si, né? Então a gente cruza aqui pelos corredores as diversas pessoas das diversas entidades, que é a maior riqueza, né? E poder reunir todos eles dentro de um espaço, eu acho que a gente está diante de um sucesso. Uma satisfação, sabe? Olha, nossa, a psicologia, a importância dela. Então as pessoas falam isso, ficam relembrando, lá no congressão a gente foi, aconteceu. Então tem uma repercussão muito interessante. A gente procurou trabalhar um pouco mais isso no sentido de solidificar essa repercussão, né? Então, por exemplo, a gente tentou marcar, que é uma outra coisa que está acontecendo no Congresso, algumas reuniões temáticas onde as pessoas se articulem. Nós temos preocupação com esse tema, vamos aqui conversar, como é que a gente pode continuar conversando depois do Congresso. Então, a tentativa de organizar coletivos em torno de determinados temas para essa repercussão ser mais consistente, consequente, né, para ela continuar de alguma forma. Acho que tem toda uma ideia também de repercutir as temáticas, por exemplo, essa dos diálogos impertinentes foram gravadas e vão ficar no site. Então, para além dos anais que a gente tem normalmente, a gente tem lá os vídeos que foram produzidos que as pessoas vão poder acessar, para ir repercutindo não só na boa lembrança de que foi um evento interessante, mas que temos coisas a continuar discutindo a partir do Congresso. Acho que esse congresso marca o compromisso da psicologia com o campo social das políticas públicas. Então, novos temas, novos campos, novos desafios em relação às políticas públicas aparecem aqui no Congresso e aparece a psicologia pensando essas questões. Por exemplo, a gente discute hoje aqui o tema da habitação, que é um tema pouco presente na discussão da psicologia, né? De pouca inserção direta da psicologia nas políticas propriamente de habitação, mas que estão relacionadas a outros campos em que a psicologia, ao se inserir nas políticas públicas, vai identificar, vai encontrar essa demanda, né? Assim como o tema da participação popular, o tema da cultura, né? Foram temas que estiveram aqui. Penso que a possibilidade de ter realizado os diálogos latino-americanos dentro do Congresso Nacional Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão foi também muito rica, na medida em que a gente pode pensar a psicologia brasileira no contexto latino-americano.
reconhecer a nossa condição de país latino-americano é fundamental para a gente avançar na psicologia, na medida em que a gente reconhece as marcas da condição latino-americana na subjetividade do brasileiro e a construção de uma psicologia que dialogue com a psicologia da América Latina, né? Acho que a gente tem ainda uma participação grande de movimentos sociais, de trabalhadores de outras áreas nesse congresso, que é também um ganho para nós, na medida em que a gente pode fazer o diálogo com outras áreas do conhecimento, que tem interface com a psicologia, contribuindo com um saber menos fragmentado, né, e mais plural, mais dialogado, que também reflete os espaços da nossa prática profissional, que se dão cada vez mais na interlocução com outros trabalhadores de outras áreas, de outros campos. E a questão da participação de movimentos sociais, de usuários, em mesas, em debates, enfim, da sociedade civil organizada, que também é uma perspectiva fundamental para a psicologia, na medida em que a gente tem que construir a nossa prática profissional orientada pela necessidade da população brasileira. E a fala do usuário é sempre inequívoca, no sentido de apontar a direção ético-política pautada pelas necessidades vividas no seu dia a dia, enfim. Então acho que essas são algumas marcas aí desse momento em que estamos na psicologia, que claramente se evidenciam nesse congresso.